Olá, pessoal! Nós estamos de volta para falarmos um pouquinho mais a respeito de atualidades para você e nós temos um tema extremamente importante em termos de geopolítica mundial. Confere comigo o tema da nossa aula de hoje. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. O primeiro ponto é a gente tentar entender, o surgimento da própria Segunda Guerra Mundial e a sua configuração. Você se recorda que Hitler chega ao poder na Alemanha na década de 1930 e nós temos um conjunto de eventos que vão ser favoráveis a essa ascensão do movimento nacional socialista na Alemanha, mais conhecido como movimento nazista. A gente sabe que a Alemanha foi a grande derrotada na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Naquele momento, a Alemanha derrotada foi humilhada pelas duas grandes nações vencedoras, de um lado a Inglaterra e do outro lado a França. Inglaterra e França exigiram pesadas multas de guerra que deveriam ser pagas pela Alemanha. Ao mesmo tempo, a França passou a dominar o território da Alsácia-Lorena, uma importante área carbonífera que já fora motivo de disputa entre a Alemanha e a França em períodos anteriores, empobrecendo ainda mais o povo alemão. E, além disso, as forças armadas alemãs foram humilhadas porque foram desmanteladas. Elas não podiam mais possuir uma força aérea ou uma força naval grande e o exército estava limitado a 100 mil homens. Somados a isso, a Alemanha viveu um grande período de hiperinflação ao longo da década de 1920, somados ao fato do crash da Bolsa de Nova York em 1929, que vai trazer uma grande crise econômica de escala global, todos esses fenômenos vão permitir o surgimento de uma figura que nós chamamos lá de Salvador da Pátria. O Salvador da Pátria, ele incorpora lá todos os ranços que a população tem ao longo dos anos, todo o seu sofrimento, toda a sua ira, daquele momento de desemprego, de queda da atividade econômica, de humilhação, de perda da Primeira Guerra Mundial, e ele catapulta isso dentro de um discurso, e esse discurso, dentro da Alemanha, era um discurso nacionalista, fortemente nacionalista, para voltar aí àquilo que Hitler chamava de a glória da grande Alemanha, que deveria constituir um grande terceiro Reich, e ao mesmo tempo uma proposta lá de uma pessoa que teoricamente é uma pessoa capaz de levar a Alemanha à superação daquela condição que ela vivia anteriormente. O resultado catastrófico para a Alemanha é que Hitler vai ser eleito primeiro chanceler e depois, ele vai ser eleito como primeiro-ministro e assumirá lá a posição dominante como um ditador dentro da Alemanha, iniciando a preparação da Alemanha ainda na década de 1930 para a Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro elemento aqui é a gente tentar entender o advento da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos botar isso no papel para você. Então, pessoal, a gente tem que pensar aqui, primeiro, naquilo que nós chamamos de antecedentes do nazismo. E dentro desses antecedentes, nós tínhamos lá, a perda da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha, que durou de 1914 a 1918. Por um outro lado, nós tínhamos também pesadas multas de guerra,
que vão enfraquecer o Estado alemão e empobrecer a população. Ao mesmo tempo, a perda da principal área carbonífera, que era a região da Alsácia-Lorena, diga-se de passagem, já palco de disputa entre a Alemanha e a França em períodos anteriores, e o desmantelamento das Forças Armadas. Tudo isso vai criar um caldo cultural de ressentimento, de desemprego, de perda de esperança, de ira em boa parte da população, que vai permitir, então, o surgimento daquilo que nós chamamos de salvador da pátria. Todos os salvadores da pátria, né, querem posar de uma figura normalmente máscula, com um discurso firme, sem tervejizar lá num conjunto de soluções que eles acreditam serem a melhor para o país. E isso acaba aglutinando forças, né, extremamente conservadoras da extrema-direita da Alemanha, que vai permitir, então, o surgimento da figura de Adolf Hitler. Lembrando que Adolf Hitler, né, ele fora cabo do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial e, portanto, né, uma patente considerada baixa das Forças Armadas, que teoricamente não teria as condições para se tornar lá o grande ditador alemão na tentativa de constituição de um terceiro Reich. Portanto, nós temos aqui primeiro os antecedentes. Mas é importante a gente lembrar também que na Europa, desde o século XIX e até em séculos anteriores, havia um forte movimento, né, anti-judaico, antissemita. Lembrando que o povo judeu também é chamado de povo semita, porque seriam aqueles que descendiam de Sem. A gente sabe que esse povo judeu, ele vivia basicamente em guetos espalhados por vários países dentro da Europa, dentre eles a própria Alemanha, a Áustria, a Polônia, aquilo que mais tarde seria a Tchecoslováquia e vários outros. Pois bem, cresce ao longo do século XIX um forte movimento antissemita dentro da Europa. E Hitler, né, era uma pessoa extremamente racista e acreditava que boa parte dos males da Alemanha se dava pela exploração do povo judeu em cima do povo alemão. Isso porque o povo judeu se concentrara ao longo dos séculos em serem banqueiros e também aqueles que tinham lojas de joias. Observe aí que mais ou menos cada povo, né, estabelece uma certa cultura que quando, né, dentro ou fora do país, costuma mantê-la. É costume, por exemplo, a gente pensar, né, nos árabes como bons comerciantes. É importante a gente lembrar da culinária da Itália, por exemplo, ou dos vinhos da França e por aí vai. E assim, a gente vai observar que a cultura judaica os encaminha, né, para serem banqueiros e para serem donos de lojas de joias. E isso é entendido por Hitler, né, e por seus seguidores como aqueles que são, abre aspas, como sanguessugas a sugar a vitalidade do povo alemão. E por isso havia necessidade de expurgar a sociedade alemã dos judeus. A gente vai observar que a Segunda Guerra Mundial ela começa em 1939 e vai até 1945, e já antes desse período da guerra, mas se intensificando durante a guerra, a gente sabe que Hitler começa a pensar lá naquilo que mais tarde ficou conhecido como a solução final para a questão dos judeus dentro da Alemanha e nas áreas conquistadas pela Alemanha. E sendo assim, num primeiro momento, eles colocaram, né, os judeus em guetos, em bairros só de judeus, fechados e cercados, e começaram a cortar a alimentação, a água, os medicamentos, a eletricidade, né, o acesso à madeira, carvão mineral,
para matar pouco a pouco essa população. Num segundo momento, eles descobriram que esse mecanismo ainda era muito lento e começaram então a fazer o extermínio em massa de judeus. Os judeus eram levados para cavar em covas, e essas covas, depois de abertas, os judeus eram completamente despidos e soldados de pelotão de execução matavam os judeus dentro dessas covas. Mas esse sistema ainda era considerado pela Alemanha nazista como um sistema muito lento. Várias outras foram tentadas, como, por exemplo, pegar o escapamento dos caminhões e voltar para dentro deles, colocar, judeus dentro de caminhões baú, fechar as portas e andar com o caminhão. Óbvio, que a inalação constante, de monóxido de carbono dentro do caminhão vindo do escapamento levava à morte. Mas isso também fora considerado lento. E aí, nós sabemos que as SS, comandada por Heinrich Himmler, pensou então numa solução final, que era a criação de grandes campos de concentração. Nesses campos de concentração, assim que os judeus desembarcavam dos trens, eles eram separados em alguns que tinham alguma habilidade especial e que poderiam trabalhar no campo, exemplo, de sapateiros, ou aqueles que eram joalheiros, ou aqueles que sabiam costurar, ou que eram marceneiros, ou tinha qualquer outra profissão de utilidade para os alemães. Muitos judeus foram utilizados como mão de obra escrava, inclusive em fábricas da Alemanha, e a gente sabe que a imensa maioria, então, ia imediatamente para adentrar ao campo de concentração, onde eram-se retirados todos os seus pertences, eram cortados todos os cabelos e era contada uma história que eles iriam para tomar um banho, já que no campo havia uma epidemia de tifo. Resultado, quando os judeus, mulheres, crianças, idosos, todos nus, entravam dentro de um galpão completamente lacrado, os alemães fechavam as portas do lado de fora e jogavam o gás, e em poucos minutos todas aquelas pessoas estavam mortas. Na sequência, os judeus que não haviam sido mortos num primeiro momento, ou que já trabalhavam no campo há algum tempo, adentrava dentro desses galpões, retirava os judeus mortos e eles eram incinerados numa fornalha que queimava 24 horas por dia nos campos de concentração. A coisa era tão cruel que quando sobravam os ossos dos judeus, parte desses ossos eram triturados e jogados sobre um campo de repolhos em Auschwitz-Birkenau, servindo como fertilizante. Aliás, dentro de Auschwitz-Birkenau, nós tínhamos lá uma serpentina de cobre que passava dentro da área onde os corpos dos judeus estavam sendo queimados, que aquecia a água dos oficiais alemães. Então, literalmente, os corpos queimando 24 horas por dia mantinha a água quente dos chuveiros dos oficiais da Alemanha nazista. A gente sabe que esses campos de concentração levaram a filósofa alemã e judia Hannah Arendt, que fugiu logo no início da guerra para os Estados Unidos, a dizer que o mundo, pela primeira vez na história, percebeu que o ser humano ele pode ser levado à barbárie. No total, Hitler matou 6 milhões de judeus nos campos de concentração. E os primeiros que foram libertos pelas tropas soviéticas, lembrando que a Alemanha, no final da guerra, foi atacada por todos os lados, do lado oriental a leste pelos soviéticos e do lado ocidental pelas tropas britânicas, americanas e da França liberta. E quando, pela primeira vez, os soldados soviéticos entraram no campo de concentração, tanto quanto os americanos, eles não conseguiam acreditar na barbárie que fora cometida. Bom, qual é o tópico de atualidades então, pessoal? É que agora nós temos aí a lembrança de 75 anos da libertação do principal campo de extermínio de judeus, que foi Auschwitz-Birkenau. Vamos conferir? Vem para cá, pessoal!
Então, em 27 de janeiro de 2020, marca os 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. Eles encontraram sobreviventes torturados e extremamente fracos. Apenas por volta de 7.000 prisioneiros tinham sobrevivido às péssimas condições de saúde e psicológicas. Entre eles, estavam cerca de 500 crianças. No total, 1,1 milhão de pessoas morreram em Auschwitz-Birkenau. A maioria era de judeus, vindos principalmente da Hungria, Polônia, Itália, Bélgica, França, Holanda, Grécia, Croácia, Rússia, Áustria e Alemanha. Eles chegaram ao campo de concentração em trens sem janelas, banheiros ou comida. Logo ao chegar, eram divididos entre quem poderia trabalhar e quem deveria ser morto imediatamente. O campo de concentração de Auschwitz-Birkenau fica hoje no estado da Polônia, relativamente próxima, tanto da Alemanha nazista quanto do território da República Tcheca. Os nazistas chegaram ao poder em 1933 e imediatamente iniciaram um processo de perseguição contra os judeus. Em 1939, a Alemanha invade a Polônia. Os judeus alemães e austríacos começam a ser deportados para o país. Em 1940, Auschwitz foi transformado em uma prisão para presos políticos. Em 1941, a Alemanha invade a União Soviética e nazistas colocam em prática a campanha de extermínio. No total, 1,1 milhão de pessoas morreram no campo de concentração. Quase 1 milhão de mortos era judeu. Em 27 de janeiro de 1945, tropas soviéticas entraram em Auschwitz e encontraram sobreviventes extremamente magros e doentes. Em 79, Auschwitz foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco como uma memória, dos horrores vividos pelo nacionalsocialismo alemão. O termo que nós utilizamos para esse massacre de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial é Holocausto. É o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial e que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores políticos, negros, ciganos do leste europeu, etc. De toda forma, o grupo que mais foi vitimado no Holocausto foi os judeus. Estes, por sua vez, preferem referir-se a esse genocídio como Shoah, que em hebraico significa catástrofe. O neonazismo surgiu na Europa das alas radicais da direita e foi formado por antigos nazistas que sobreviveram à derrota do nazismo em 1945. Observe, pessoal, que quando a gente fala do Partido Nazista Alemão, o nome correto é Partido Nacional Socialista Alemão. E aí alguém pode pensar que esse socialista tem algo a ver com um pensamento de esquerda, talvez ligado ao pensamento de Karl Marx e de Friedrich Engels, que foram os dois grandes pensadores, economistas e filósofos do socialismo. Mas, na verdade, esse socialismo aqui, ele tem uma particularidade que não tem nada a ver com o pensamento de Marx ou o socialismo como nós entendemos hoje. Aliás, Karl Marx era um judeu e odiado por Hitler. Na verdade, Hitler considerava o comunismo um grande inimigo. E um dos fatores que levara à ocupação da União Soviética
era derrotar o regime comunista naquele país. Mas observe que quando o Partido Nacional Socialista Alemão foi constituído, o grande partido na Alemanha era o Partido dos Trabalhadores Alemães. E esse partido era um partido social dos trabalhadores da Alemanha. E aí Hitler, quando formulou o partido, ele percebeu que boa parte da população gostava do fato de que você tinha lá o socialismo trabalhista associado à causa dos trabalhadores. E para angariar um maior número, de membros para o seu próprio partido, ele resolveu pegar essa terminologia socialista como se nela estivesse uma preocupação com a população, sobretudo a população mais pobre. Mas observe, o nazismo nunca foi um partido de esquerda, ele sempre foi um partido de extrema direita. E nós temos o crescimento no mundo atual do movimento neonazista, não só dentro da Europa, mas também nos Estados Unidos e até no Brasil. A Polícia Federal Brasileira monitora aí mais de 2 dezenas de grupos neonazistas em território brasileiro. Um deles são os chamados carecas do ABC. Há alguns anos atrás, em São Paulo, um casal de homossexual masculino estava de mão dada na Praça da Sé. O grupo neonazista, simplesmente pelo fato deles estarem de mão dada, correu atrás deles, um deles conseguiu fugir, o outro não, e ele foi chutado tantas vezes que teve traumatismo craniano e veio a falecer. O resultado é que as câmeras da região conseguiram gravar a violência e identificou os membros dos carecas do ABC e todos eles foram capturados e condenados por homicídio qualificado. Lembrando que o movimento neonazista no Brasil e no mundo hoje, ele manifesta a sua xenofobia, a sua aversão aos judeus, aos negros, aos ciganos do leste europeu, aos islâmicos, aos latino-americanos de uma maneira geral, no Brasil, aos nordestinos. Óbvio que inclui os homossexuais e todos os grupos de orientação não heterossexual. E, portanto, é um grupo totalitário que não admite qualquer contestação nas suas crenças, que são crenças racistas, xenofóbicas, totalitárias e inadmissíveis dentro de um Estado democrático de direito. Confere aqui. O neonazismo surgiu na Europa, das alas radicais da direita, e foi formado por antigos nazistas que sobreviveram à derrota do nazismo em 1945. Essa ideologia proliferou-se com o tempo em muitos grupos e associações que atuavam na clandestinidade, mas também adentrou na política profissional com a formação de partidos que aglomeravam os neonazistas. Esses partidos utilizavam uma linguagem mais branda para mascarar a influência nazista. Países como Alemanha, Itália, França e Inglaterra enfrentaram um grande crescimento desses grupos, que passaram a se expandir para diferentes partes do mundo. Atualmente, existem movimentos neonazistas em todos os continentes, sendo os Estados Unidos um dos países em que esse movimento teve grande crescimento. Os neonazistas resgatam inúmeros elementos do nazismo, como a ideia da supremacia racial, a crença na suposta superioridade dos arianos e o antissemitismo. Portanto, há um ódio muito forte aos judeus nesses grupos. Além disso, grupos neonazistas são caracterizados por ultranacionalismo, o que os leva a assumir posições xenófobas, aversas ao estrangeiro. Os neonazistas também são extremamente homofóbicos, além de assumirem posições misóginas, sobretudo contra mulheres assumidamente feministas, e manterem posições contrárias a grupos anarquistas e comunistas. Fazem exaltação a Adolf Hitler e assumem posições negacionistas em relação ao Holocausto.
25 gangues de skinheads já foram identificadas pela Delegacia Especializada em Crimes Raciais em São Paulo. 200 membros de gangues estão notificados no banco de dados da Polícia Paulista. No total, cerca de 10 mil brasileiros participam ativamente de fóruns de skinheads e neonazistas na rede mundial de computadores e 150 mil brasileiros baixam arquivos de conteúdo ligado ao neonazismo. Em mapeamento atualizado no fim de 2019, a antropóloga Adriana Dias, da Universidade Estadual de Campinas, identificou no total 334 células no Brasil, a maioria nos estados de São Paulo e dos estados do Sul. E aqui na foto à esquerda, alguns rapazes de grupos neonazistas brasileiros. À direita, a foto, do símbolo da suástica nazista e o slogan lá, Brasil anticomunista. E embaixo, um neonazista pichando uma parede dizendo fora ratos do Nordeste. Portanto, há também um forte crescimento de xenofobia contra nordestinos. Bom, pessoal, com isso, então, a gente pode encerrar essa aula por aqui. Eu quero desejar a você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá.